Shalom, amados! Aqui é o pastor Josuel Santana, seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênção na sua vida. E essa semana nós estamos estudando a Parashá Emor. A palavra Emor, e eu já expliquei em outros vídeos, mas faz bem explicar mais uma vez. A Parashá, ela sempre vai ter o nome de uma palavra relevante do início do primeiro versículo. E a palavra Emor quer dizer fale, que está no livro de Levíticos, capítulo de número 21, do verso 1 até o capítulo 24 e o verso de número 23. E a Parashá começa dizendo assim: Adonai disse a Moshe: fala aos Cohanins, os sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: nenhum Cohen se tornará impuro por nenhum membro de seu povo que morrer, com exceção de seus parentes mais próximos, mãe, pai, filho, filha e irmão. Ele poderá também tornar-se impuro pela irmã virgem que nunca se casou e, portanto, era dependente dele. Ele não se tornará impuro por ser um líder do povo. Proceder desse modo o profanaria. Os Cohanins não farão calvas na cabeça, não danificarão a ponta da barba, nem cortarão pedaços de sua carne. Em lugar disso, devem ser santos para Deus e não profanar-lhe o nome, pois eles são os que apresentam a Adonai as ofertas feitas pelo fogo, o pão do seu Deus. Portanto, devem ser santos. O Cohen não se casará com uma prostituta, nem com uma que foi desonrada, nem com a divorciada, pois é santo para seu Deus. Em vez disso, separem-no por ser santo, pois ele ofereceu o pão de nosso Deus. Ele será santo para vocês, pois eu, Adonai, que os torno santo, sou santo. A filha do Cohen que profanar a si mesmo prostituindo-se, profana seu pai. Ela será executada no fogo. O Cohen mais elevado, e aqui Hashem, Deus está falando do Cohen Gadol, o sumo sacerdote, que teve o óleo da unção derramado sobre a sua cabeça e foi consagrado para vestir as roupas, não deixará de arrumar o cabelo, nem rasgará as roupas. Não se dirigirá a um local em que se encontre um corpo sem vida e não se tornará impuro, ainda que seu pai ou sua mãe tenha morrido. Ele não sairá do santuário, nem profanará o santuário de seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou Adonai. Amados, a gente já tem estudado alguns tópicos de Levítico, e o livro de Levítico ele não trata apenas da questão dos sacrifícios. Ele vai ser um livro muito voltado para nós conseguirmos entender e cumprir preceitos para que nós possamos cada dia mais aumentar o nosso nível de santidade. Então, eu estive falando em algumas parashiotes atrás que as coisas físicas, elas vão interferir, elas vão ser importantes na questão da nossa santidade. Quando nós lemos a Bíblia, e, por exemplo, a gente lê o livro de Levítico e você vai ver Deus pedindo sacrifício, Deus dando regras. Deus ele vai colocando coisas físicas, porque o físico ele é o nível mais baixo de obediência a Deus. Você avaliar, por exemplo, qualquer entidade religiosa, a principal característica que denomina uma entidade religiosa, ela está ligada às proibições físicas. Então, a questão física, ela é a mais baixa. Por isso que Deus vai dizer que ele vai escrever a lei no povo, primeiro em pedras, depois em couro e depois no coração do povo.
Porque quando nós conseguimos internalizar o mandamento de Deus na nossa vida, com o passar do tempo, esse mandamento ele vai fazer parte da nossa vida. Por exemplo, se nós conseguirmos entender a questão de adultério, quando a Bíblia fala não adulterarás, se nós conseguirmos internalizar esse conceito do que é e os malefícios de um adultério, nós vamos como que criar uma proteção física desse pecado. Então, pode ser que você cometa, mas vai ser muito difícil. Tem uma barreira muito grande. Por quê? Porque essa barreira ela foi colocada depois que você assumiu um compromisso físico. Então, uma pessoa que tem uma vida desregrada e vem para a igreja, os primeiros meses, os primeiros dias, vai ser difícil para ela lidar com a questão da tentação dessa vida desregrada. Mas quanto mais ela coloca o temor de Deus, vai cumprindo mandamentos dentro da sua vida, mais ela vai sendo livre desses pecados. Então, o livro de Levítico é um livro que nós temos que olhar para ele como um livro que é um manual para nós cada dia mais sermos mais santos. E nessa paraxá de Emor, Deus vai dar alguns mandamentos específicos para o sacerdote e para o sumo sacerdote. E aí talvez você pense assim, mas pastor Josuel, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Isso é lei para sacerdote. Se nós lermos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 6, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdote. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos a nação eleita, o povo adquirido. Então, nós precisamos, amados, entender que a primeira forma de cumprir a Bíblia é literalmente. A segunda é um nível mais elevado. É um conceito espiritual mais arraigado na nossa vida. Então, quando Deus vai dar mandamentos para sacerdotes, e a Bíblia diz que ele nos fez um reino de sacerdotes, ele está nos chamando para essa responsabilidade. E aí, eu queria falar sobre alguns tópicos dessa paraxá. Primeiro, está lá no capítulo 21, do 1 ao 4. Que nenhum sacerdote pode se tornar impuro por algum morto. Quando nós olhamos para isso, se nós olharmos apenas para o quesito físico, o sacerdote, quando morria um parente, quando morria uma pessoa, ele ainda podia se impurificar com pai, mãe, filho, filha, mas o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele não podia se impurificar nem com o pai nem com a mãe. Então morria um pai do sacerdote, um filho do sacerdote, ele ainda podia ir lá, fazer o velório, preparar o corpo e tudo mais. O Kohen Gadol não. Alguém tinha que ir lá e fazer isso. Quando a Bíblia faz essa conotação da pessoa se contaminar com o morto, o que significa isso para os nossos dias atuais? O que acontece? A Bíblia diz que nós, antes de conhecermos a Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, nós estávamos mortos e fomos ressuscitados quando conhecemos a Deus. E a palavra de Deus começou a fazer parte da nossa vida. Então, o que quer dizer que um sacerdote não pode se impurificar com algum morto? Amados, nós temos que prestar atenção na nossa vida. Você tem uma posição a zelar. E quando a Bíblia fala que você não pode se impurificar com um morto, ela é específica. As pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que te influenciam, as pessoas que te aconselham, elas são vivas ou são mortas? Elas são pessoas que realmente devem estar em contato com a sua vida? Ou elas são pessoas que você não deveria ouvir? O que é que te influencia?
Você está sendo influenciado por coisas vivas ou você está sendo influenciado por coisas mortas? O seu corte de cabelo, puxa vida, isso. Porque você pode cortar o cabelo moicano, você pode cortar a careca, você pode fazer o que você quiser. Mas por que você está fazendo? Qual é a razão que você está fazendo determinado ato físico? A Bíblia vai dizer lá em Romanos que nós não devemos nos conformar com o mundo. E o que é conformar com o mundo? É tomar a forma do mundo. O mundo não pode servir de parâmetro nem para mim nem para você. Então eu não posso me impurificar com aquilo que não tem vida, com quem não teme a Deus. Poxa vida, às vezes você está passando lá um problema no casamento e aí você vai perguntar, vai pedir um conselho de uma pessoa. E aí você vai pedir conselho de uma pessoa que já se separou 10 vezes. Que conselho essa pessoa tem para te ensinar, para te dar? Uma pessoa que ela ainda não consegue servir a Deus. O ímpio não pode ser parâmetro para a minha e para a tua vida. Então, é um mandamento e uma coisa que nós temos que buscar com fé e força em Deus, que é não nos impurificarmos com aquelas coisas que não têm vida, que não servem a Deus. Muito cuidado. O teu filho anda com quem? Quem que você traz para dentro da sua casa? Ah, eu não posso receber mais ninguém. Pode. Veja o que a Bíblia diz. Quando você é um correngadol, você não pode nada. Quando você é um correm, quando você é um sacerdote, a Bíblia diz que você pode se impurificar por pai, por mãe. Quer dizer, o contato com pai, com mãe, com filho, filha, irmão, ele pode ser mais amplo. O correngadol, não. O correngadol, ele tem que tomar cuidado até... E aí você me perguntaria assim, e essa alusão ao correngadol, quem que seria o correngadol? O correngadol seria aquelas pessoas que exercem ministério. Então, olha só, um correngadol, ele tem o óleo da unção sobre a cabeça dele. Ele tem que servir de exemplo. As pessoas têm que se sentir motivadas a servir a Deus ao olhar a vida do correngadol. Então, o sumo sacerdote, quando ele é separado por Deus, Deus chega para o sumo sacerdote e diz, olha, você vai ser especial entre o povo. Você vai ser especial. E esse especial, o que acaba acontecendo? Você vai ter vestes especiais. Você vai ter uma unção especial. Então, quando nós estamos buscando a Deus, nós precisamos entender que há níveis de vocação entre as pessoas. E um sacerdote, e aí vamos de novo lá falar de Apocalipse 1 e 6, que diz que, olha, ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Então, o que acontece? Nós precisamos trazer para a nossa vida essas proibições da vida de um sacerdote. Não se impurifique com o que não tem vida espiritual. Às vezes, lá, o seu amigo quer te influenciar para você sair do serviço e vamos fazer um happy hour, eu tomo uma cerveja, você toma uma Coca-Cola. Não, eu não posso me impurificar com o que não é vivo. É por isso que Jesus vai dizer uma certa feita. Ele vai dizer assim, os discípulos chegam para ele e falam, escuta Jesus, nós deixamos pai, mãe, irmãos, deixamos tanta coisa para te servir, o que nós vamos ganhar? E aí Jesus fala para eles, nessa vida vocês ganham 100 vezes mais. E na vida, e depois vocês vão ganhar a vida eterna. Então, amados, eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes eu estou perdendo energia espiritual, aquilo que mantém minha vida espiritual acesa, que me dá vigor espiritual. Eu estou perdendo isso por causa de coisas mortas. E eu não devo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me prender. A Bíblia vai usar um termo, né? E aqui
depois o sacerdote tem algumas regras para ele poder casar, mas a Bíblia vai dizer para nós não nos prendermos a um jugo desigual. Uma sociedade com ímpio. Uma hora, amado, você está perdendo energia espiritual. Pensa você andar 10 quilômetros carregando um morto. Porque existe morto lá que pesa pouquinho, mas existe morto que pesa muito. Então, o que você faz para ver direitinho como é que você tem gasto as suas forças que você recebe de Deus? É por isso que o Salmo 1, ele vai dizer, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, vejam só, se eu preciso manter minha vida espiritual ativa, e não é fácil, todos nós encontramos dificuldades. Por quê? Nós temos que lutar contra a preguiça física. Às vezes você fala, puxa, eu vou estudar a Bíblia. Mas bate aquela preguiça, tem gente que fala, eu não consigo, eu sento e durmo. Por quê? Um outro vídeo eu vou estar falando sobre o Yetzer Hará. O que é o Yetzer Hará? É a nossa má inclinação. E a nossa má inclinação, ela é malandra. Ela é cheia de vícios, de enganações, para que nós não mantenhamos o foco naquilo que nós devemos manter. O Yetzer Hará não gosta de regras. O Yetzer Hará não gosta de, sabe, olha, muda, sai da rotina. Não gosta. Então quando você diz que vai servir a Deus, o Yetzer Hará vai falar para você, não, isso é pesado. Você não vai conseguir. E ele vai lutar para você não conseguir. Então, amados, eu tenho que ficar olhando. Primeira coisa, eu tenho que me cercar muito bem de pessoas que são vivas espiritualmente. Eu não posso deixar que as pessoas que não têm vida espiritual minem aquilo que Deus me deu. Então eu não posso me impurificar. Eu não posso ser influenciado por novela. Eu não posso ser influenciado por jogador de futebol. Eu não posso ser influenciado pelo cantor fulano de tal, fulana de tal. Eu não posso ser influenciado por alguém que nitidamente não quer saber dos preceitos de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida e cuidar para que as coisas mortas não tirem o meu prazer de servir a Deus. Então, o sacerdote, o Kohen, a Bíblia ainda vai dizer, olha, vocês ainda podem ficar mais próximos de pai, mãe, filho e irmão. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, nem dessas pessoas ele pode ser influenciado. Por quê? Porque quando Deus te separa para uma obra, você tem uma chamada específica. Jesus fala, olha, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, negócio, dinheiro, por amor de mim, não é digno de mim. Para você ser digno de mim, você precisa largar todas essas coisas. Então, meus amados, nós precisamos trazer para nós uma conotação de que eu tenho que me cercar de pessoas vivas. Os meus amigos têm que ser pessoas vivas. Ah, mas eu não vou ter mais contato com ninguém. Você vai dar bom dia, você vai ter uma relação, mas a relação com um não crente, ela tem que ser muito cuidadosa, porque ele é morto e você não pode se impurificar. Às vezes a pessoa vai fazer uma festa e aí ela se preocupa porque, puxa, vai vir um não crente. Peraí, o que você quer para a sua vida? Porque, veja só, se você vai dar uma festa, vou falar abertamente aqui, você vai lá ter bebida alcoólica. Por que você vai ter bebida alcoólica? Eu não estou colocando aqui que é pecado ou não é pecado. Isso é uma outra questão. Mas por que eu vou ter? Eu vou ter porque eu tenho alguns amigos, vou recebê-los e vou agradá-los? Ou eu vou ter contra a minha consciência? A minha consciência diz que é para eu não ter, mas eu vou contra ela
por causa do meu amigo. Se você faz alguma coisa contra uma coisa que Deus já arraigou no seu coração, você está se purificando por um morto. Porque, amados, eu vou falar uma coisa aqui, nem todo mundo serve a Deus igual. Nem todo mundo tem uma chamada igual. Vou dar um exemplo básico. Determinadas igrejas que a pessoa toma cerveja lá e não faz mal nenhum. Ah, eles estão errados? Não, não estão errados. Eles estão certos. Tem igrejas que as pessoas tomam vinho e não faz mal nenhum. Estão errados? Não, não estão errados. Lá naquela comunidade eles decidiram assim e o tomar ou não tomar não é a questão do pecado. Mas existem pessoas que elas vão congregar numa igreja, por exemplo, numa igreja que fala que você pode tomar cerveja lá naquela igreja. Em tal igreja você pode tomar cerveja. E aí a pessoa chega lá, vai servir a Deus e ela se sente mal tomando cerveja. Significa que Deus chamou ela e deu a ela um nível de santidade que a cerveja não cabe. Então, não é questão de que é pecado ou não é pecado aqui nessa comunidade que eu frequento. É uma questão de que Deus me deu uma chamada, de que na minha chamada, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, cada um fique na vocação que foi chamado. Se você pegar um crente de uma igreja ultra rígida, Deus é amor, e querer colocar ele dentro de uma batista, você acha que ele vai conseguir? Não vai. Ele tem uma chamada, ele tem uma vocação para estar lá na Deus é amor. Se você pega uma igreja, uma Renascer, e quer pôr um crente da Renascer dentro da Deus é amor, vai dar certo? Não vai. Então, eu preciso identificar qual é a minha chamada. Na próxima paraxá que nós formos estudar, vocês abrirem o vídeo, está o Josué aqui com a garrafona de cerveja aqui. O que significa isso? Não significa nada. Existem pessoas que elas foram chamadas e já na chamada dela, Deus chamou ela de uma forma que ela não aceita bebida alcoólica. Tem crente que não aceita pôr uma bermuda. Tem crente que não aceita usar uma camisa sem manga. Eu não estou aqui para discutir o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho que identificar a minha chamada. Eu tenho que me ocupar naquilo que quando eu faço, eu me sinto melhor com Deus. Tiago vai usar um termo, ele diz assim, se o teu coração te condena, maior é Deus. E eu preciso entender o que Deus quer de mim. Lembra? Jesus, certa feita, ele fala assim, olha, alguém está falando sobre a questão de eunucos, ele fala, olha, alguns nasceram eunucos, outros fizeram a opção de se tornar eunucos. Então ele não nasceu eunuco, mas ele falou, eu vou ser um eunuco. E existem outros que os homens o fizeram eunuco. Então, amados, se alguém tem alguma dúvida, o que é eunuco? Era a pessoa que não podia ter relação sexual com uma mulher. Ou uma mulher que não podia ter relação sexual com um homem. Mas, a priori, a questão era o homem. Então, existem pessoas que nasceram sem querer essa vida sexual ativa. Existem pessoas que fizeram a opção. E outros, os homens o fizeram, que eram aquelas pessoas que iam cuidar do harém do rei, e para não correr o risco deles mexer nas mulheres, eles eram castrados. Então, amados, eu preciso sempre estar olhando. As questões que me cercam, que me envolvem, elas são questões que vão trazer vida para mim? Se não traz vida, não se impurifique com o que é morto. Eu ouço uma música, e quando você ouve essa música, a música alegra a sua alma, você se sente mais perto de Deus ouvindo essa música, ou ela desperta o seu lado pecaminoso? É uma avaliação que eu tenho que fazer de mim mesmo. Mas Deus vai pedir, não se impurifique com mortos. Não se impurifique com o que está morto. Não seja influenciado pelo que não tem vida. Às vezes, vocês podem prestar atenção, lança uma moda na novela, daqui a pouco está todo mundo dentro da igreja usando a moda da novela. Você está sendo influenciado pelo que é morto. Ai, mas é só uma roupa. Está sendo influenciado. O primeiro passo do morto, do problema que o morto tem sobre a nossa vida é que ele começa a influenciar por fora.
e depois ele vai influenciar por dentro. Então, o seu conceito vai ser mudado porque um morto está te influenciando. Não faça isso. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com uma vida completa. Sirva a Deus sendo vivo, tendo uma corrente de amigos de pessoas vivas. E não deixe os mortos puxarem, arrancarem a sua vida espiritual. Um sacerdote não pode se impurificar. Logo mais nós vamos estar lançando uma playlist com vídeos sobre a história da igreja. E você vai aprender muito com isso. Então, amados, guarde a sua vida para você não ser influenciado pelos mortos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.